O Google Analytics é uma ferramenta de análise do Google e serve para você medir suas visitas, tempo de navegação, origem do tráfego e muito mais. Ele não é tão difícil de mexer e eu vou explicar como funciona. Para acessar o Google Analytics, você vai entrar em google.com.br/analytics e clicar aqui em fazer login. Essa tela inicial que mostra é o gráfico com as informações principais. Aqui em cima você consegue selecionar o período que você quer analisar, ele sempre vai vir puxando os últimos 30 dias, mas você consegue selecionar, por exemplo, um mês fechado aqui. Aqui no cantinho você consegue colocar como você quer ver esse gráfico, por hora, por dia, por semana ou por mês. Então, aqui tem sessões. O número de sessões é o número de vezes em que o seu blog é acessado. Por exemplo, se eu entrar no seu blog hoje do meu computador 3 vezes, eu vou contar como 3 sessões. Usuários. O número de usuários é o número de visitantes que acessam o seu blog. Por exemplo, se eu entrar no seu blog hoje 3 vezes, eu vou contar como um usuário só, porque eu entrei do mesmo computador, só que 3 sessões iniciadas. Visualizações de página. O número de visualizações de página é o total de páginas visualizadas a cada sessão. Por exemplo, se eu entrar no seu blog e visualizar 2 posts, eu vou contar como 2 páginas visualizadas. Páginas por sessão. O número de páginas por sessão é a média de páginas que os seus leitores costumam navegar a cada sessão. Por exemplo, se os seus leitores costumam entrar no seu blog e navegar em 2 posts, a sua média vai ser de 2 páginas por sessão. A duração média da sessão. O tempo de duração média da sessão é o tempo que os seus leitores costumam permanecer no blog. Por exemplo, se os seus leitores entram no blog e costumam ficar por mais ou menos 2 minutos, a sua duração média de sessão vai ser de 2 minutos. Taxa de rejeição. A taxa de rejeição, apesar do nome não ser tão legal, ela não é tão grave. Ela indica a porcentagem de usuários que entram no seu blog e fica menos de 1 minuto ou que não clica em nenhuma outra página. Mas aí é muito importante que você alinhe o seu objetivo inicial. Por exemplo, se eu entrei no seu blog através de um post no Facebook e ler o conteúdo completo e fechar a página, o Google Analytics vai entender como se eu tivesse rejeitado o seu conteúdo porque eu não cliquei em nenhuma outra página. Só que aí o seu objetivo inicial foi atingido, que era me impactar com o seu post. Então a taxa não é tão relevante assim. Vale lembrar que se você oferece o seu conteúdo todo aberto na home, as pessoas entram, consomem o conteúdo na home e vão embora sem clicar em outras páginas. Então a sua taxa de rejeição vai ser bem mais elevada. Isso é ruim também porque você não consegue saber que tipo de post que faz mais sucesso ou que atrai mais visitantes, porque eles estão todos na home. Então por isso que a gente sempre recomenda fechar os posts para que você tenha um controle maior sobre isso. E porcentagem de novas sessões. A porcentagem de novas sessões é uma métrica bem relativa também. Funciona assim, o Google Analytics grava cookies no navegador e consegue puxar todo o seu histórico de navegação. Então se você entra num blog pela primeira vez, ele te conta como um novo usuário. Se você já entrou nesse blog outras vezes, ele vai contar como um usuário recorrente. Porém, a partir do momento que você determina um período no seu relatório, ele só vai puxar os dados desse período. Então pode ser que ele me conte como um novo usuário, mas eu já entrei no seu blog antes desse período que você selecionou. Então não é tão relevante assim, só é importante para você ter uma noção de crescimento de acesso de um período para o outro, mas não para ter certeza se eu sou mesmo um novo usuário ou se eu sou um usuário recorrente. Um outro ponto importante é que se eu apagar os cookies do meu navegador, apagar o meu histórico de navegação, ele também não vai conseguir puxar meu histórico e vai sempre me contar como um novo usuário. Aqui em cima você consegue fazer o cruzamento das métricas que você considerar mais importante. Por exemplo, aqui já está selecionado o número de sessões e eu posso cruzar com visualizações de página, por exemplo. E aí no gráfico ele vai me mostrar essas 2 linhas divididas por cor. O azul mais escuro são as sessões e o mais claro as visualizações de página. Quando você clica aqui no período, tem esse campo comparar com, e aí você pode escolher com o período anterior, com o ano anterior ou personalizado, que você vai escolher o período que você quer comparar com o período atual. Eu selecionei aqui o período anterior e clica em aplicar. E aí o gráfico vai te mostrar essa comparação. Então as linhas azuis aqui são do período atual e essas linhas laranja do período anterior. E aí você consegue ter uma noção de crescimento ou declínio do seu blog. Além dessas métricas principais, aqui na barra lateral esquerda você consegue ter outras informações. Aqui, por exemplo, tem a aba Público-Alvo. A aba Público-Alvo é importante não só para você conhecer o seu público em idade e sexo e saber qual a idade e sexo dos seus leitores, como os interesses desses leitores. Então saber como categorias e segmentos de mercado que eles têm afinidade e produzir um conteúdo que tem mais a cara deles.
Mais embaixo a aba Aquisição. A aba Aquisição mostra a origem do seu tráfego, então de onde vêm os seus acessos. Se eles vêm de motores de busca como o Google, por exemplo, ou de redes sociais. Isso é muito importante para você conseguir analisar a sua estratégia. Então, se você percebe que tem muitas visitas vindas do Google e não tem visitas de redes sociais, você consegue reforçar a sua estratégia nesse canal para que você possa trazer mais tráfego dali. Aprofundando um pouco mais nessa aba, você consegue fazer uma análise de comportamento do público de cada canal. Por exemplo, você pode analisar a duração média da visita e as páginas visualizadas pelo público que veio do Google e comparar com o público que veio de redes sociais para saber que tipo de canal traz um público mais qualificado para você e poder investir nesse canal. E por último, a aba Comportamento. A aba Comportamento mostra quais posts foram mais acessados nesse período que você selecionou. E além do número de visualizações, você consegue ver a duração média que as pessoas ficaram nesse post. E aí você consegue ter uma noção de que tipo de conteúdo que atrai mais público e investir mais nesse conteúdo. Bom, é isso. Espero que esse vídeo te ajude a criar relatórios para alavancar sua audiência e melhorar o seu conteúdo.